não vem de chororô. Segue a líder e não vem de chororô. Deixa nós chegar. Mais ou menos. Isso. Mais ou menos. Hoje tá tudo pela metade mesmo. Liderança, mas humilhada pelo Goiás. Impressionante. Impressionante. Ontem foi descoberta uma nova maneira de vencer no futebol. Uma maneira eficiente para um time e vexatória para o outro. Mas não é o assunto porque tem tanta coisa. O líder continua sendo o Inter, tô no cadeirão. Se continuar jogando assim, Colorado, já na próxima contra o Fortaleza, adeus liderança. Nossa, jogou tão mal, não merecia vencer, mas venceu. Enfim, é o seguinte, se tá todo mundo achando que tá ruim a minha vida, imagina do Ronaldo Giovanelli. Imagina do Ronaldão. Agora, antes de mais nada, Dedê, aquele bom dia, começar a semana numa boa, em alto astral. Mais ou menos. Pra nós, numa boa. Pra nós, numa boa. Agora, pro Giovanelli... Você também empatou, Palmeiras empatou em casa, São Paulo no clássico, tá todo mundo mais ou menos. Agora, tá ruim pro Corinthians. A torcida, que já tinha protestado lá no meio de semana, fez outro protesto, dessa vez no aeroporto. Alguns torcedores chegaram perto dos jogadores, foram assintosos, algo até amedrontador. Tudo porque o Fluminense bateu o Corinthians, sabe por quanto? 2-1, Ronaldo. Quando o Inter perdeu de 2-1 pro Flu no Rio, você deu risada, fez chorinho, aquela coisa toda. Pronto, tomou o troco na mesma moeda. Vai, Ronaldo. Ela não esquece. Não Olha esqueça. Pra você. Na primeira partida, após a demissão do técnico Thiago Nunes, o domínio foi tricolor. O time de Odair Hellmann nem precisou de muito tempo. Depois da tabelinha de Calegari e Michel Araújo, a bola chegou para o artilheiro do tricolor, Nenê, que na primeira tentativa foi travado, mas mesmo caído no chão, abriu o placar no Maracanã. Nenê, o experiente Nenê faz um belíssimo gol. Um gol de persistência, um gol de experiência, de tranquilidade. Eu vi o Messi fazendo um gol, uma por tempo atrás. Não, brincadeira, foi um raciocínio ali mesmo, rápido. Graças a Deus tive a velocidade de reação muito rápida e a bola foi certinho no cantinho. Mas foi a primeira vez, nunca tinha feito um gol assim não. O Flu pressionava. Coelho então resolveu mexer no time com apenas 15 minutos e mudar a estratégia. Tirou o volante Ederson e lançou o atacante Everaldo. Eu tinha que trocar. Já estava perdendo de 1-0. E dar um pouco mais de agressividade, de profundidade, fazer a gente ficar um pouco mais no campo do adversário. Assim que entrou, o jogador sofreu a falta. Otero foi para a cobrança e parou na trave de Muriel. As melhores chances do Timão eram de bola parada. Aí Dodi fez a falta em Otero, que mandou uma bomba. Muriel se esticou todo para salvar. No fim da primeira etapa, Lucas Piton cruzou na área e Michel Araújo tentou afastar. Os corintianos reclamaram de toque de mão do atacante. O árbitro mandou seguir. Danilo Barcelos deu trabalho para Cássio. Na volta para o segundo tempo, Bruno Mendes puxou o Wellington Silva próximo da área. Nenê foi para a cobrança e a bola desviou na barreira. O alvinegro então acordou para o jogo. Everaldo teve essa chance de colocar em prática a lei do ex e empatar. Muriel ficou com a bola. Na sequência, o Corinthians conseguiu criar uma boa jogada. Michel Macedo cruzou a bola na área para Everaldo balançar a rede. O bandeirinha marcou o impedimento de Michel na jogada. Gol anulado. Aos 40 minutos do segundo tempo, Luiz Henrique recebeu de Calegari, dominou e chutou. A bola explodiu no braço do zagueiro Bruno Mendes. Pênalti para o Fluminense. O vovô Nenê foi para a cobrança e fez o segundo dele no jogo. O meia é o artilheiro do Brasil, com 17 gols na temporada. É a nossa casa e poder estar acostumando a também ajudar o time nesse quesito, para mim é uma alegria grande, mas realmente o mais importante é a minha felicidade maior. Pelos 3 pontos e pela vitória. Ainda teve tempo para o estreante Danilo Barcelos ser expulso, depois de chegada dura em Michel Macedo.
Eu até conversei com ele, conversei com o árbitro, a intenção dele não foi de pegar o adversário, né? Mas na vontade de dividir a bola, se o adversário ele é um pouquinho mais rápido na ação, você acaba dando essa oportunidade, essa chance da expulsão. Ao apagar das luzes, Otero fez o cruzamento, Gil ajeitou de cabeça e Matheus Vital diminuiu para o Timão, 2-1. Matheus Vital aos 50 minutos do segundo tempo. Essa é a 4ª derrota do Corinthians no Brasileirão. O time agora comandado por Diego Coelho volta a campo na quarta-feira e enfrenta o Bahia na Neoquímica Arena pelo Brasileirão. Já o Fluminense encerrou um jejum de 3 jogos sem vencer e pensa na Copa do Brasil. O tricolor enfrenta o Atlético Goianiense também na quarta-feira aqui no Maracanã. Agora é virar a chave, é outra competição. É uma competição importante, que nós queremos passar de fase. Diego Coelho assumiu a equipe de forma interina depois da demissão de Thiago Nunes na última sexta-feira. O treinador já tinha comandado a equipe nos últimos 8 jogos no ano passado e tem boa relação com os atletas. Resta saber se a diretoria corintiana vai dar uma chance para Coelho permanecer no cargo ou se vai em busca de um técnico experiente no mercado. Durante a entrevista, ele não tocou nesse assunto. A palavra mais usada pelo interino foi confiança e deixou claro, é preciso resgatá-la. Uma situação que a gente precisa urgentemente, eu já falei isso para eles, é ter a nossa confiança de volta. Isso é fato. Não tem para onde fugir. Resgatar mesmo isso, né? Com trabalho, com conversa, com parceria. Não adianta perder a cabeça, eles precisam de confiança. O comandante foi questionado sobre a força do atual elenco e possíveis contratações. Eu não estou pensando em contratação, porque o que a gente tem aqui, a gente tem que fazer a confiança desses nossos jogadores voltarem. E ela vai voltar porque os caras querem, eles estão dispostos, eles trabalham, eles lutam e é isso que a gente vai fazer. Tá? Não vou falar disso porque eu tenho que ficar preocupado e me preocupar bem com os jogadores que estão comigo aqui agora. E eu tô fechado com eles e a gente vai até o final atrás dessa confiança. A certeza é que trabalho não vai faltar. O Corinthians terminou a rodada na 15ª posição com 9 pontos. Mesmo número que o Botafogo, que é o primeiro da zona de rebaixamento. Na chegada em São Paulo, confusão generalizada. Muitos torcedores foram ao aeroporto protestar e cercaram os jogadores que precisaram correr para entrar no ônibus. A segurança foi reforçada, mas não conseguiu conter os ânimos. O volante Ederson foi um dos mais cobrados. Até mesmo o goleiro Cássio sofreu pressão. Ele não vai, não. Que situação horrorosa. Aliás, a gente sabe que em times onde os torcedores são fervorosos, eles apoiam, só que na hora ruim apelam. Isso aí é tocaia. Ficaram esperando, não é cercar os jogadores. E segurança até foi reforçada, mas teve brecha, a gente percebe. Os jogadores ficaram acuados, tiveram que entrar no ônibus correndo, se afastar dos torcedores. Sobrou até para o Cássio, que é um ídolo, que é um cara que faz parte da história. Vinha falhando, sim, em alguns jogos, mas tem muito crédito. Um cara como o Cássio passar por isso não merece. Por tudo que já conquistou e pelos bons e maus momentos que ele já acumulou e sempre esteve no timão. Agora, Denilson, é a situação na tabela, é a falta de um bom futebol, a maneira como vem sendo envolvido pelos adversários, trocou o treinador, foi para o Rio de Janeiro, perdeu mais uma, agora tem a mesma pontuação do Botafogo, que é o primeiro da zona do rebaixamento. Quando tudo isso começa a ser somado, a gente vê que o torcedor se desespera, não pode ir para o estádio de jeito nenhum, não tem condições nesse momento, pela pandemia, mas dá um jeito de deixar os jogadores cientes do que eles pensam, de uma maneira ruim. Muito bem, Loirão, muito bem. E outra, os próximos 3 jogos do Corinthians são jogos olhando para a tabela de confrontos diretos, porque é o Bahia, Sport e Bragantino. São os 3 times que estão lá embaixo da tabela, então pode dizer muita coisa para a sequência da vida do Corinthians no Campeonato Brasileiro.
a gente viu ali o Coelho falando. Não dá para culpar em nada o Coelho, porque, enfim, acabou de assumir o time. A verdade é que não houve uma mudança de comportamento, porque normalmente, né, isso não é uma regra, mas normalmente dá aquele gás. Quando você muda o treinador, você vê, de repente, uma atitude diferente dos jogadores dentro de campo. Isso não aconteceu no jogo contra o Fluminense. Enfim, eu acho que até o primeiro tempo inteiro, pode dizer assim, o Corinthians não tinha chutado uma bola no gol. Os primeiros 20 minutos eles não passavam, não chegou na intermediária da equipe do Fluminense. O Fluminense mereceu a vitória, porque o tempo inteiro buscando o jogo. Aí a pergunta tem muitos jogadores jovens no Corinthians hoje, sei lá, o Veraldo que chegou agora, o Ederson que chegou agora, Cantilho que não tinha vivido esse momento de pressão. Tem que saber agora qual vai ser a resposta desses jogadores, né? Porque tem jogadores que quando sentem essa pressão do torcedor, se acuam, né? Eles não conseguem dar a resposta. O torcedor está no direito ou não está no direito de protestar ou não, não interessa. Só sei que o Corinthians culturalmente é dessa forma, né? Desde que você não parta para agressão, o Corinthians vive essa questão de pressão de torcedor já durante há muito tempo. Na derrota contra o Palmeiras, o Cássio já foi cobrado. E eu até falei durante a semana aqui que eu achava, enfim, fora de contexto você cobrar um cara que tem uma história tão bonita. E muitas vezes, já falando agora, muitas vezes o Corinthians não perdeu o jogo por causa do Cássio. Por mais que ele tenha falhado em alguns momentos, mas muitas vezes o Corinthians não perdeu jogos por causa dele. Por causa das boas atuações do goleiro Cássio. Mas o torcedor do Corinthians não quer saber se o cara tem história ou não. O torcedor vive esse momento, e o momento realmente é um momento delicado. Se você olhar para a tabela com 9 pontos e pensando nos 3 próximos confrontos, a vida do Corinthians pode se complicar ainda mais. O André Sanches, ele descobriu, entre aspas, o Corinthians, não vou falar do presidente, mas o Carille estava lá dentro, virou treinador, campeoníssimo. De repente tentou fazer o mesmo com Osmar Loz, não funcionou. Aí voltou a contratar técnicos de fora. O Thiago Nunes, todo mundo queria, era o técnico mais disputado, ainda mais depois de conquistar a Copa do Brasil. Veio para o Corinthians, não funcionou, para mudar o estilo de jogo, não conseguiu, teve que recuar na proposta, foi demitido. A gente nem pôde repercutir isso, porque aconteceu na sexta-feira depois do programa. E agora o Coelho parece que era aquela alternativa, de repente ganha do Fluminense, dá aquela injeção de ânimo, pega no lado da motivação, pode ser que fique aí alguns jogos até para dar tranquilidade. O tiro saiu pela culatra. O Nenê, que é letal lá no Rio de Janeiro, principalmente na bola parada, né? Um cara que dentro da área também sabe se posicionar muito bem. Acabou definindo o resultado para o Fluminense. O Corinthians vem derrotado e me parece que o momento é de incertezas do que vai acontecer para o futuro, se vai ter que contratar na janela. O Coelho falou, não precisa contratar ninguém. Precisa, Coelho. Tudo bem que é ganhar o grupo, até entendo, né? Não, vamos fazer uma média com os caras, vocês são os meus caras. Não, precisa contratar mais. Vai ter que pensar nisso. Corinthians ficou com salários atrasados, isso aí ninguém fala. Aí acertou um pouquinho, né, por causa do clássico, perdeu o clássico pro Palmeiras. O Palmeiras ia para a arena, não conseguia ganhar, ganhou. Então tem muita coisa que, nesses últimos dias, fortaleceu essa atitude covarde, incorreta dos torcedores. Não é do Corinthians, é de qualquer torcida. O torcedor não tem esse direito. Mas a polícia não põe na cadeia, a polícia não prende, não faz nada, então eles vão continuar fazendo, não é? A gente vai mostrar a nota oficial do Corinthians na sequência, se posicionando sobre esse ocorrido. E vamos falar mais dessa crise do Corinthians, mas vamos falar do clássico. Foi um ótimo